OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a honra, o prazer de conversar mais uma vez com o Wilson Diniz, que é superintendente do Banco Pan. Wilson, é um prazer estar contigo novamente. Novamente porque no ano passado, em plena pandemia, que ainda estamos em pandemia, mas o ano passado você nos concedeu uma entrevista brilhante, mostrando como estavam naquela ocasião os financiamentos, de maneira geral, para automóveis, motos e assim por diante. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor, eu que agradeço o convite e me sinto honrado em estar mais uma vez conversando aqui com vocês e podendo passar aí um pouco de como está esse nosso momento e perspectiva futura. Então, é um prazer estar aqui com vocês e fico aí às suas ordens, professor. Muito obrigado mesmo, Wilson, porque nós, economistas, nós trabalhamos com informações. E essas informações, em geral, já nos relatam o que passou. E aquilo que está neste momento ocorrendo, nós só temos informação graças a pessoas como você, que estão num banco extremamente forte, como é o Banco Pan, e está numa linha de frente nessa parte dos financiamentos. Ou seja, você nos permite, e me permite, e permite a todos os colegas economistas e àqueles que nos assistem, através da TV aberta, através do LinkedIn, através do Facebook, através do Instagram e através do YouTube, você nos permite conhecer o que está ocorrendo hoje e o que pode vir a ocorrer amanhã. Então, Wilson, eu gostaria que você fizesse um relato de como foi o ano de 2020, do ponto de vista dos financiamentos para automóveis, para motos, enfim, dos principais produtos que nos quais o Banco Pan está atuando. Naquela ocasião que nós conversávamos, estávamos já com uma boa saída, digamos, dos primeiros meses da pandemia. Havia uma expectativa de que, olha, esse terrível vírus lá em setembro termina, lá em dezembro termina, e para surpresa nossa e de todos, estamos no mês de abril, fechando o mês de abril, e esse terrível vírus ainda está conosco, fazendo um estrago enorme de milhares de vidas humanas e também no nível de atividade e emprego. Então, eu gostaria que você fizesse um relato de como foram os últimos meses de 2020, 2021 e as perspectivas que nós temos para os próximos meses. De fato, 2020 era um ano que tinha tudo para dar errado, podemos dizer assim, porque iniciamos aí aproximadamente em 16 de março, para ser bem mais preciso, quando se iniciou o primeiro isolamento social num nível mais abrangente. Aquilo trouxe um mar de incertezas para todo mundo, porque, no fundo, ninguém havia passado por aquilo ali ainda, e por ser algo muito novo e tão devastador como era e como é essa pandemia, assustou e desnorteou literalmente o mercado de uma forma geral. Ninguém sabia exatamente como se comportar, o que fazer, como deveria agir para sair ou para superar aquele momento de tamanha dificuldade. E, de fato, o mercado mergulhou numa deteriorização muito forte ali em março ainda. A gente teve uma curva descendente muito forte em março, que começou a retomar a partir de maio. A gente começou a ver algumas melhoras e terminou tendo um segundo semestre muito acima de todas as expectativas,
apesar de que eu sempre acreditava, otimista por natureza como eu sou, mas também baseado em alguns números, em algumas situações que a gente vivia naquele momento, me levava a crer, e eu tive a oportunidade de falar por várias vezes de que a gente teria, sim, um segundo semestre bem acima das expectativas, e eu até brincava na época que vai faltar champanhe, e por isso você tinha que correr para comprar ali o champanhe, porque vai faltar para a gente comemorar. E, de fato, se confirmou, o segundo semestre foi muito, muito acima das expectativas, e isso se deu por N razões, né? Algumas delas que você consegue, que dá para até para mensurar, que é a questão de que eu preciso ter o meu meio de transporte para me proteger ainda mais. Aconteceu em N situações de quem se falava muito em compartilhamento de veículo, passou a olhar a propriedade como um grande diferencial em decorrência da segurança própria. E o fato de, ufa, eu continuo vivo no meio dessa pandemia, tenho dinheiro no banco e preciso realizar meus sonhos. E aí se passou a se comprar muito mais o sonho do que a necessidade. Por isso que se viu uma vendagem muito forte, uma alavancagem forte na venda de veículos importados, por exemplo, de marcas renomadas, que não necessariamente é usada no dia a dia, mas que quem tinha aquele sonho de ter, de possuir e ter aquilo ali na garagem, correu e comprou, e isso de fato movimentou fortemente o mercado. Some-se a isso ao fato de que havia já no Brasil, eu também ressaltei forte isso, uma seletividade maior de crédito em decorrência da crise que se viveu lá de 2011, 2012, então os bancos passaram a ser mais seletivos, e passaram a ser mais seletivos de uma forma muito responsável, não que tenha faltado crédito no mercado, não é isso, mas é que a gente passou a viver um momento de crédito de muito mais responsabilidade, que ajudou muito a atravessar todo esse período de desemprego e esse período de pandemia. E a gente entra em 2021 ainda amarrados ou ainda sofrendo com toda essa pandemia, que, diga-se de passagem, olhando pelo lado humano da situação, é de fato devastadora, assustadora, porque a gente passou a viver uma situação não mais nova, que a gente já tinha vivenciado isso lá o ano passado, de como operacionalizar, de como trabalhar durante a pandemia, mas ela trouxe uma novidade, vamos dizer assim, no início do ano, fevereiro, basicamente, que era o esgotamento do sistema de saúde de diversas cidades. Isso, de fato, assustou a população de uma forma geral e ajudou, inclusive, no aumento ou no isolamento, em ter a responsabilidade de cada um fazer a sua parte, se cuidar mais e se isolar um pouco mais, porque, de fato, a falta de oxigênio, a falta de estrutura médica assustou bastante. Mas o mercado, por sua vez, já havia trabalhado numa situação tão adversa quanto essa, e o mercado sabia exatamente o que tinha que fazer para continuar vivo, para continuar crescendo dentro de toda essa confusão, porque é aquilo que eu falei lá atrás, Manolo, e eu gosto muito de reprisar. Quem se sai bem numa situação não é o mais forte nem o mais inteligente, é o que se adapta mais rápido a qualquer situação. E como nós já havíamos vivido isso no passado, a adaptação agora está muito mais rápida, mesmo com todo aumento do medo, essa coisa toda, mas o mercado conseguiu se moldar muito mais rapidamente, porque já havia vivido uma situação parecida, e a gente, de fato, tem um primeiro trimestre bem diferente do que nós tivemos no passado, ou pelo menos um mês de março menos doído do que nós tivemos no março de 2020. Então, de fato, o mercado respondeu muito melhor. Teve queda, não resta dúvida, porque tem queda, não tem como não ter. Você teve diversos mercados fechados no Brasil inteiro, mas a queda foi proporcionalmente a março do ano passado, ela de fato foi uma queda mais amena, o que me leva a crer que a recuperação vem numa velocidade ainda maior do que veio lá em 2020.
Então, eu continuo acreditando que nós vamos ter um 2021 bem acima das nossas expectativas, Manolo. Eu também compartilho essa expectativa sua, Diniz, porque tenho entrevistado alguns colegas de vários segmentos da economia. Um deles foi o Luiz França, do setor da Associação das Incorporadoras Imobiliárias, e ele colocou algo que também é extremamente importante. Está havendo um boom imobiliário enorme no Brasil inteiro. O Brasil está virando um canteiro de obras no ramo da construção civil, gerando emprego, gerando renda. E ele disse que uma variável extremamente importante é a taxa de juros, que se situou durante muitos meses em 2% ao ano, a Selic, né? Foi agora para 2,75% ao ano. Há uma expectativa, talvez, de aumento dessa taxa de juros em função desse aumento da taxa de inflação. Aí, Diniz, eu te pergunto, além da ideia do medo de compartilhar o carro com outro, opa, eu não vou fazer isso, eu vou comprar o meu carro, vou comprar a minha moto. Além do sonho de querer obter, de colocar na garagem um carro que agora tudo indica tenho condições de financiar, a taxa de juros teve também um papel importante aí nos financiamentos, Diniz? Teve e tem, né? Ele sempre é um fator que ajuda fortemente a alavancar os financiamentos e alavancar a economia de uma forma geral. Não é um fator único e decisivo, ela sozinha, tão somente a taxa de juros por si só, ela de fato não é o grande diferencial, mas que ela ajuda fortemente nisso, eu não tenho dúvida. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, de fato você tem aí um boom muito forte dentro do país, do Oiapoque ao Chuí, principalmente também ligado à questão da pandemia, muita gente procurando as cidades onde você tem uma estrutura de casa, por exemplo, mais simples e mais fácil, mais acessível, vamos dizer assim, do que dentro das grandes capitais. Isso trouxe, de fato, uma migração muito forte para as cidades do interior, o que ajudou fortemente na alavancagem desse mercado. Mas não tenha dúvida de que a facilidade no financiamento que você tem hoje para um imóvel, com uma taxa de juros que você tem hoje, que é uma taxa bem convidativa para você financiar seu imóvel a longo prazo, ajuda fortemente, encoraja, vamos dizer assim, ao consumidor tomar a decisão de ter o seu sonhado imóvel e tão difícil de ser conseguido no nosso país. Mas eu acredito muito que isso é só o começo também de uma grande alavancagem nesse segmento. Se a gente olhar as grandes economias mundiais, e aí elas alavancaram forte a partir do momento em que o financiamento de imóvel, porque é um financiamento de longo prazo, é um financiamento que movimenta muito forte o mercado, esse financiamento ganhou força, a economia acompanhou. Então, eu acredito muito que o Brasil entra numa linha muito boa, muito forte, de financiamento de imóveis daqui para frente. Isso vai nos ajudar muito na alavancagem da nossa economia. E a taxa de juros, ela oscila mesmo, é natural que ela oscile, teve em 2, vai a 2,75, pode ser que ela aumente. Isso faz parte de toda e qualquer economia que ainda não é madura e que ela está se adequando ao momento que a gente atravessa. Então, a taxa de juros é um regulador, sim, e é natural que seja assim. Então, mas a gente há de convir que, para quem viveu nesse país com taxa de juros bem superiores a 2,75, a gente tem que comemorar uma taxa de juros nesse nível e aproveitar muito esse momento para fazer bom uso dela. Perfeito, Diniz. Vamos pedir um segundinho para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, para o nosso querido economista, e já retornamos. O que nos move, nos transporta para o futuro.
Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Venha para a CG, você também. As melhores taxas. Ligue, consulte. Não deixe para a última hora. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou tendo o prazer, a honra de conversar com o Wilson Diniz, que é superintendente do Banco Pan. Wilson, no bloco anterior, você colocou algo extremamente importante que me fez me lembrar os tempos do início do Plano Real. Estamos falando de uma taxa Selic que ficou durante muitos meses em 2%. E agora ela subiu para 2,75% ao ano. Vou te lembrar que quando saiu o Plano Real, lá pelos idos de julho de 94, a taxa de juros chegou a 82%, 83% ao ano. E a inflação foi debelada, chegamos a uma inflação abaixo de 2 dígitos, graças a essa elevadíssima taxa de juros, de um lado, de outro lado, graças também à política cambial que fixou ao início R$1 por $1. Então, falar de 2,75% ao ano de taxa Selic para financiamento de bens imóveis, por exemplo, ou de outros financiamentos que estão atrelados, de certa forma, à Selic, nos dá um relativo conforto, porque ainda estamos com taxas de juros extremamente baixas. E, nesse sentido, nós aqui na Ordem dos Economistas do Brasil sempre aplaudimos as ações do Banco Central do Brasil, porque ele tem atuado de uma maneira muito importante na questão do direcionamento do crédito e do fornecimento de crédito a empresas. E também os bancos têm auxiliado e muito o Banco Central do Brasil na política monetária e também na questão do financiamento da dívida pública junto com o Tesouro Nacional. Então, a questão que eu te coloco é que está muito ligada ao setor automobilístico e temos informações de que o setor está indo muito bem, há uma grande demanda por automóveis, e temos alguns problemas focais, no caso aí da Ford, que disse que pretende sair do Brasil, mas me parece que o setor é bastante robusto e vai continuar produzindo um volume de veículos demandado pela sociedade brasileira. Quanto a crédito, o crédito é fundamental na economia. Você está observando, junto aos bancos de maneira geral, liquidez para
fornecer crédito para essa demanda que ainda está por vir no setor automobilístico, Diniz? Eu não tenho a menor dúvida de que o setor bancário nacional brasileiro ele é extremamente sólido e ele está preparado para atravessar essa e outras crises que ainda virão. Se a gente olhar ao longo do tempo, e você voltou aí no plano real, mas se a gente fizer um breve histórico da linha do tempo, nós atravessamos inúmeras crises dentro do Brasil e tivemos inúmeros planos econômicos, alguns com promessas mirabolantes, outras milagrosas que não deram em nada, mas a verdade é que o mercado, de uma forma geral, ele aprendeu a trabalhar dentro dessa situação tão adversa com que o Brasil atravessou e hoje, quando a gente olha hoje a economia, hoje os princípios da nossa economia hoje está muito mais sólida do que no passado. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o sistema nacional, o sistema financeiro nacional está pronto para atravessar, é sólido e tem disposição e disponibilidade em fomentar crédito dentro desse país. De novo, o mercado tem se comportado acima das expectativas no que tange a níveis de inadimplência, e isso encoraja muito a você continuar emprestando no mercado. Eu sei que não é tão simples assim, a torneira do crédito ela não fica mais aberta ou mais fechada baseado numa única situação ou num único referencial. Mas, de fato, quando você tem hoje uma inadimplência controlada, você tem uma demanda reprimida de compra dentro do mercado, seja porque, de qualquer forma, as montadoras no Brasil elas foram afetadas com a pandemia, seja pela falta de peças, seja pela necessidade de parada, uma necessidade até humanitária de parar para segurar o vírus, essa coisa toda, trouxe, de qualquer forma, uma carência para dentro do mercado, e isso, em algum momento, vai ter que ser atendida, vai ter que ser reposta, seja ela no segmento 2 rodas, seja no segmento 4 rodas, ela vai chegar o momento em que, de fato, vai ter essa eu não diria um boom, porque está longe de ter um boom, mas eu acredito que vai ter uma alavancagem muito forte nas vendas, porque não vai faltar crédito nesse país, e as montadoras já elas começam a entrar num nível de normalidade para atender a demanda e atender os estoques das lojas, que de fato hoje está bem sofrido. Hoje você conseguir um carro no país não é tarefa tão fácil quando a gente está falando do 0 quilômetro. Você tem de fato algumas dificuldades em alguns modelos específicos. Mas isso eu entendo que é uma questão momentânea em decorrência de tudo isso que eu falei, mas que isso normaliza, acredito eu, aí com mais 2, 3 meses a gente começa a enxergar um horizonte diferente, uma oferta maior de produto, que somado a um desejo ou uma oferta maior de crédito, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter aí meses bem surpreendentes a nível de alavancagem de mercado e de melhora da nossa economia. Wilson, essa questão da oferta do 0 quilômetro é o que acabou incentivando o mercado de seminovos e usados, que teve também um forte incremento aí nas vendas. A gente tem um ciclo dentro desse mercado extremamente interessante, Manolo. Eu, por estar há 34 anos nesse segmento, eu já vivi algumas vezes esse ciclo. Então, basicamente o carro 0 quilômetro, quando ele tem quando está em falta ou quando tem carência, porque não está em falta, mas tem carência de carro hoje no mercado, a tendência é a uma procura muito forte pelo seminovo. Então, aquele consumidor que, a priori, pretendia comprar o 0 quilômetro, ele termina comprando com 1, 2 anos de uso. E aí a procura começa a ganhar muita força, o carro usado vai subindo tanto de preço
que ele chega em alguns momentos ficar igualzinho com o 0 quilômetro. E aí o consumidor, mais uma vez, tende a ter um pouquinho mais de paciência e volta a comprar o 0 quilômetro. E aí ele começa a entrar de novo numa normalidade, onde o usado começa a se adequar e chegar no preço real dele. Depois você começa a alavancar um pouco mais o 0 quilômetro. Então, esse é um ciclo que acontece nas crises, de uma forma geral, e a gente está conseguindo ver agora de novo. Então, de fato, teve uma procura muito forte no usado, principalmente o de 0 a 3 anos de uso. Isso deu uma crescida forte pela dificuldade, vamos falar assim, em conseguir o carro 0 quilômetro naquele modelo específico. Bem, Wilson, infelizmente estamos chegando ao fim do programa, mas temos ainda um minutinho para tuas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e gostaria tão somente de reforçar o seguinte: continuem acreditando no nosso país e continuem se movendo a favor do nosso país. A gente precisa, cada um de nós precisa fazer a nossa parte, independentemente de tendência política, independentemente de crença, religião, seja lá o que for. Acredito que cada um tem que fazer a sua parte, tem que fazer muito bem feito para que o conjunto da obra tire e leve o nosso país a um desenvolvimento. A gente ainda sofre com a pandemia, a vacinação ainda não está na velocidade que a gente gostaria que estivesse, mas isso também não é única e exclusivamente no Brasil. Isso é uma coisa que afeta todo o mundo está com dificuldade, sim, de acelerar essa vacinação, mas a gente tem que fazer a nossa parte, nos protegendo e ficando em casa o máximo que a gente puder ficar. Então, em suma, é isso. Excelente. No fundo, cada um de nós deve fazer sua parte e não espere que o governo a faça em nosso nome, porque a economia somos nós. Wilson, um prazer enorme estar novamente contigo. Obrigado pelas excelentes informações que você nos trouxe. E digo ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, muito obrigado e até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.